respondeu: não proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em seu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Oremos. Pai, graças te damos, a Deus, por esse tempo que estamos aqui, Senhor. Nós rogamos a Ti e te pedimos para que, ao ler as Escrituras, o Senhor nos auxilie, Senhor, para que possamos aplicá-la em nossas vidas. E essa aplicação seja prática em nosso ser, em nosso viver. Esteja conosco, trazendo clareza, Senhor, à exposição bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Tomem os seus assentos. Irmãos, nós estamos na 44ª exposição no Evangelho de Marcos e hoje nós teremos o tema chamado autoritarismo e exclusivismo não faz parte de um cristão ou não faz parte de uma conduta cristã, de um povo de Deus. Então eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nessa exposição, porque para mim a leitura dessa perícope aqui, ela é mais fácil eu levar e conduzir aos meus próprios pensamentos do que o pensamento logo do que o autor quis dizer aqui no texto. Na última perícope que preguei para os irmãos, vimos que os apóstolos discutiam entre si quem era o maior entre eles. Eles estavam querendo ter vantagens uns em cima dos outros, achando que um é maior do que o outro porque faz ou porque fala determinada coisa. Vimos que eles tinham acabado de ter sofrido um fracasso no exorcismo de um homem. Tinha um homem endemoniado, eles oram para esse homem ser expulso, o demônio ser expulso, e o demônio não é expulso. Eles fracassam a respeito disso. E depois eles também discutem quem é maior entre eles. E também vimos que Cristo ensina sobre a simplicidade de receber uma criança, de como Ele nos ensina a servir o menos favorecido, aquele que não pode dar nada em troca, aquele que não pode nos dar recurso nenhum, como uma criança quando ele pega o colo. E se nós queremos ser o primeiro, como eles discutiam, quem é o maior, nós devemos ser servos de todos. Então, na última vez que preguei em Marcos, eu falei a respeito disso. Você quer ser maior? Sirva a todos. Sirva a outros irmãos. Seja aquele que esteja pronto a servir o próximo. Agora, nessa perícope que lemos, vamos continuar um padrão de clara lição para os apóstolos, de ensino para os apóstolos, sobre reconhecer a simplicidade de outros irmãos e servir novamente. Nós devemos reconhecer irmãos que não estão em nosso meio. Por isso, irmãos, eu digo para vocês que é uma mensagem que nós devemos cravar em nossos corações. Esse relato que li para vocês consiste em pelo menos duas partes. Uma, um exorcista desconhecido, não associado aos discípulos. Um homem que vai exorcizar um demônio, um espírito imundo, mas ele era desconhecido, ninguém conhecia ele. Segundo, um simples ato de dar um copo de água para uma pessoa que é seguidora em Cristo, e fazendo isso em nome de Cristo. Os discípulos estão caminhando então e observam um desconhecido, um Zé Ninguém, um sem nome, que a Bíblia não relata o nome dele, expulsando um espírito imundo de um homem. E ainda mais, ele pode ter sido bem sucedido nessa feita de expulsar o demônio. João e os discípulos o repreendem, dizem para que ele não deve fazer aquilo, levando então a sua autoridade de discípulos mais próximos de Cristo. Talvez eles tinham aquele pensamento que alguns têm hoje, que Deus tem os seus filhos queridinhos,
que tem mais autoridades do que outros. Não. O homem que fez o exorcismo, a Bíblia não relata o nome dele, a Bíblia não dá audiência para ele, sobre dar o nome, de quem ele era, se ele tinha filhos, se ele tinha esposa, de que descendência ele era. Apenas um homem, um ser comum como eu e você. Não sabemos nada sobre ele, apenas algumas coisas que vou relatar para vocês. Ele não era do grupo dos discípulos, dos apóstolos. Ele não era conhecido de ninguém, um Zé ninguém. Não sabiam nem o nome dele, era apenas um homem qualquer. Sabemos isso do homem que não dá quase nada para entender quem ele é. Sabemos que os discípulos não gostam nada dessa ideia de uma outra pessoa ter a autoridade de expulsar demônios. Quem é esse aí que pode expulsar demônios e não nós? Ora, olhemos então para alguns versículos atrás e vamos comparar como que está o coração desses discípulos. Eles não conseguem expulsar os demônios, então logo eles estão frustrados. Eles discutem quem é o maior entre eles, logo eles competem um com o outro. Recebem o ensino de Cristo para servir uma criança e estender a mão para o menos necessitado, aquele que não pode te devolver, mas parece que eles não aprenderam. Então, nós temos discípulos frustrados em expulsar o demônio, nós temos aqueles que competem entre eles para saber quem é maior entre eles, e nós temos discípulos que não aprenderam sobre a simplicidade do servir. Frustração leva ao autoritarismo e ao exclusivismo. Nós vamos ver então nesse relato que esses homens estão frustrados, e essa frustração leva eles a elevar o seu autoritarismo e o seu exclusivismo e a sua imponência, porque eles eram mais perto de Jesus. João, porta-voz dos discípulos, proíbe então o homem que expulsava os demônios em nome de Cristo, pelo simples fato de não fazer parte do grupo apostólico, de não estar fazendo esse ato do lado deles. Ora, quem é você para estar fazendo esse grande feito, se você não é do nosso grupo, se você não é da nossa placa? Discípulos frustrados acham que tem um monopólio do poder de Jesus Cristo. Líderes frustrados acham que as suas instituições têm um monopólio do poder de Jesus Cristo. Pessoas frustradas no cristianismo acham que tem um monopólio da palavra, da verdade e do poder de Jesus Cristo. Isso é terrível e nós vamos ver no decorrer dessa exposição. O homem estava fazendo uma coisa boa, da maneira certa, em nome de Jesus, e ainda mais tendo um resultado positivo para a glória de Cristo. O ruim para os discípulos não é porque ele só estava expulsando os demônios. O ruim dos discípulos é que ele fez uma coisa certa em nome de Jesus, da maneira certa, e ainda teve positividade nos seus acertos, na sua oração. É aquele discípulo que tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, e veio um Zé Ninguém e conseguiu. Imagina, meus irmãos, como eles estavam. Eles estavam ao lado de Jesus, eles já tinham sido enviados por Jesus, eles já tinham curado em nome de Jesus, já tiveram a experiência de expulsar demônios em nome de Jesus, mas ao mesmo tempo, a versículos anteriores, eles não conseguiram, estão competindo entre si, não conseguem nem falar para Jesus o que eles estão competindo. E aí vem um Zé Ninguém e consegue fazer o que eles não estavam conseguindo. Talvez isso, se nós levarmos para os dias de hoje, temos aqui umas 3 horas para conversar sobre esse assunto. Mesmo assim, João o proíbe. De igual forma, muitos seguidores religiosos ou segmentos religiosos, com o ego inflado, como se fossem os únicos fiéis a Cristo, batem no peito arrogantemente, como sendo únicos salvos. E hoje eu vou fazer uma tremenda crítica aos reformados, mesmo sendo um reformado. Como os discípulos acreditam que apenas dentro do seu segmento que existem fiéis a Deus. Apenas no meu grupo existem
fiéis a Deus. Apenas quem pensa ou fala ou se veste como eu é que é fiel a Deus. O Zé Ninguém, aquele que a gente não conhece, aquele que eu não sei nem o nome, esse não é possível, ele não pode ser fiel a Deus. Os discípulos estão criando um pensamento exclusivista, separatista. Acreditam mais em suas denominações ou no seu pequeno grupo e as suas confissões do que as Sagradas Escrituras. Infelizmente, muitos reformados acreditam que somente dentro da igreja reformada há salvos. Infelizmente, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e Ele dá a quem Ele quer. Não há salvação fora de Cristo, mas a salvação fora da igreja reformada e fora do calvinismo, ela existe, porque não é o calvinismo que salva, não é a igreja reformada que salva, não são as confissões que salvam, é a fé, é a graça de Cristo, é pela fé que nós somos salvos, é mediante a graça de Cristo Jesus que somos salvos, o favor imerecido de Cristo que somos salvos. Mas infelizmente, se você arrolar a internet, você vai ver muitos daqueles que defendem o calvinismo, ou a igreja, ou a fé reformada, ainda com uma soberba no coração, achando que somente nesse segmento que há salvação. Sendo essa salvação, crendo que a salvação é totalmente monergista e não sinergista, que é Deus trabalhando para a gente ser salvo e não nós trabalhando para sermos salvos porque não conseguimos, sendo ela pela graça e não por obras. Nós não somos salvos pelas obras e sim pela graça. Por isso eu quero só trazer à igreja, ou relembrar a igreja, não somos os únicos que podemos pregar a palavra, porque o ensino exclusivista está em desacordo com o ensino de Jesus. O cabeça da igreja usa pessoas de diversas maneiras e diversas formas. Sou um pastor que crê nas doutrinas da graça, um calvinista convicto, que crê que as doutrinas da fé reformada são as que têm que ser levantadas no meio da igreja e nós devemos combater diversas heresias. Porém, entretanto, meus irmãos, eu quero levar ao ensinamento aos irmãos que os apóstolos aqui são exclusivistas e Jesus os proíbe de ser exclusivistas. Eu trabalharei aqui em breve momento que nós devemos combater as heresias, mas não combater aqueles que são de Cristo. No versículo 39, Jesus diz assim: mas Jesus respondeu: não proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Esse texto é o texto que me deu parafuso durante a semana, porque ora nós vamos ver e ler daqui a pouco em Mateus, porque muitos vão chegar no grande dia do Senhor e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei. E o Senhor falará: afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Ora, como que o Senhor então está dizendo aqui que porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim? Jesus repreende os discípulos porque não há ninguém que faça um milagre e ele faz um paralelo de expulsar esse espírito imundo, esse demônio com um milagre e logo depois possa falar mal dele. E essa palavra que virou uma chave para eu ter uma hermenêutica do texto, quando ele fala sobre falar mal dele, é dar mau testemunho, é falar da verdade e não viver essa verdade que é dita, é pronunciar a verdade, mas não ter a prática da verdade em sua vida. Aqui nós temos essa grande chave do texto, para saber o que devemos repreender e o que nós não devemos repreender. Esse texto é diferente de Mateus, que eu citei e vou ler agora, acompanhe comigo no telão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos
milagres. Olha o paralelo com a leitura de Marcos. Então lhes direi, Cristo dizendo, claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem de mim, vocês que praticam o mal, vocês que dão mau testemunho, e por dar mau testemunho, falam mal de mim. Então, em Mateus, Jesus está ensinando aqueles que fazem coisas de Jesus, falando em nome de Jesus, mas ao mesmo tempo praticam a iniquidade. Em Mateus é diferente desse texto. Nós vamos ter nos dias de Jesus e nos dias de hoje pessoas que falam em nome de Jesus, fazem em nome de Jesus, porém, entretanto, eles praticam a iniquidade, e por praticar a iniquidade dão um mau testemunho, e por dar um mau testemunho falam mal de Cristo. Eu e você não precisamos com a nossa boca falar mal de Cristo. É só você roubar na sua empresa que você já está falando mal de Cristo. É só você ser um marido grosseiro que você já está falando mal de Cristo. É só você ser um cristão que não é honesto diante de Deus que você já está falando mal de Cristo. Então, nós vamos ver que nesse texto ele está falando que esses nós devemos repreender, denunciar, exortar, considerá-los como ilegítimos seguidores de Cristo. São pessoas que falam de Cristo, porém não vivem a verdade de Cristo. São falsos cristãos. São pastores que falam da bênção de Deus para reter o dinheiro do povo. São lobos vorazes. São pessoas que roubam os outros. São pessoas que falam mal dos outros, que andam em fofoca, que andam em discórdia, que andam em falta de educação, que falam demais do que devem, que não é o povo de Deus. Nós vamos encontrar esses em Mateus capítulo 7, que nós lemos aqui do 21 ao 23. Então, esses nós devemos repreender, denunciar, ir contra esses falsos mestres. Mas o texto de Marcos que nós temos hoje, ele está falando de um homem fiel, um seguidor de Cristo fiel, onde ele dá bom testemunho, assim como um paralelo de Números capítulo 11, versículo 26 a 29. Esse texto que está sendo aqui, que vai ser colocado em Números 11, do 26 ao 29, é quando Moisés ele está cansado da murmuração do povo que saiu do Egito. Ele chega a dizer no começo do capítulo, dizendo: será que eu pari esses homens? Será que eu dei à luz esses homens? E eles, para eu cuidar desses murmuradores? Ele está ali clamando a Deus por ajuda. E chega um momento então que o Senhor fala assim: ó, separa 70 homens que eu tirarei do seu espírito, da mesma essência, do seu serviço, para que ele possa repousar nos outros. Acompanhe comigo em Números 11, 26 e 29. Porém 2 homens desse arraial de 70 ficaram 2 para fora. Porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, para que o Senhor fizesse aquele milagre, e profetizavam no arraial. Então um jovem, vendo isso, correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene para que parem com isso. Porém Moisés lhes disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Nós estamos falando de Josué, daquele que tomaria a frente após Moisés. Ele vê 2 jovens ali então profetizando, longe de onde o Senhor pediu para que Moisés reunissem aquele povo, e eles começam a profetizar. E aí vem um jovem fofoqueiro. A Bíblia nos fala que ele sai até correndo. E para você ver como que a fofoca ela é rápida, não é assim? Todo fofoqueiro é rápido. Então ele sai correndo e conta para Moisés, conta para Josué,
para Moisés, e Josué, olhando aquilo, fica indignado, fala: que isso? Eles estão profetizando também. Moisés, peçam para que ele pare, repreenda, proíba eles. Moisés, o homem que estava bravo, se você ler o capítulo de Números 11, ele está bravo, mas ele continua sendo justo e conhecedor do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala: está com ciúmes, né? Está sendo para os nossos dias de hoje? É assim. Moisés fala: está com ciúmes, varão? Diria meu amigo Israel: varão ciumento. E isso aconteceu com o apóstolo João e os seus discípulos, ciúminhos dos outros que estavam fazendo a vontade do Pai. São aqueles que tentam fazer alguma coisa, mas não conseguiram, e alguém vai e consegue, fica com ciúmes, fica com o nosso meio aqui, no século XXI, poderíamos falar com dor de cotovelo. E isso não está falando no âmbito trivial de trabalho, está falando no âmbito do reino de Deus, fazendo as coisas para o próprio Deus. Aí eu tentei fazer isso e não deu certo, o outro foi e deu super certo. Irmãos, eu já quero trazer a aplicação a respeito disso, porque algumas vezes eu e você vamos falhar em alguma coisa que estamos fazendo, e vai vir uma outra pessoa sem o conhecimento que você tem, sem a trajetória que você tem, sem o tempo que você tem de igreja ou de comunhão com Deus, e vai fazer melhor. E as pessoas vão falar: que bênção, foi muito bom, parabéns. Aí, como Moisés falou para Josué, eu falo para vocês: está com ciúmes? O relato bíblico, ele nos traz tanto aprendizado, meus irmãos, tanta coisa boa, tanta coisa majestosa, porque ele pode nos ensinar que o apóstolo João e os discípulos ficaram com dor de cotovelo, que aquele homem expulsou um demônio porque eles não tinham conseguido e quiseram repreendê-lo. Todo discípulo de Cristo frustrado é autoritário. Líderes religiosos frustrados, ele vai ser autoritário, ele vai ter ciúmes. Não é só aqui que a liderança religiosa repreende os mais simples, nos dias de hoje também. Alguém que está indo ou fluindo, ou vou colocar essa palavra que eu não gosto, se destacando no ensino, na pregação, no louvor, no atendimento com as crianças. Eu estou colocando literalmente o âmbito da igreja, e a outra pessoa não está conseguindo fazer, ou errou, ou falhou. De vez ela se alegrar que Deus colocou outro irmão ou outra irmã para ajudar, ele fica como? Com ciúmes, com dor de cotovelo. Isso acontece muito em igrejas que têm escada para subir, para ser uma autoridade na igreja. A pessoa está 5 anos na igreja e ela fala assim, aí chega um outro desse tipo de pensamento e fala: nossa, mas você é só membro da igreja? Aquele que está 2 anos e meio na igreja, ele já é líder dos jovens. Aí um maduro vai falar assim: Deus seja louvado, no que eu puder servir, eu vou servir, se puder limpar, eu vou limpar, se puder interceder por esse, eu vou interceder, mas Deus seja louvado. Mas no conceito de crescimento sempre de cargo dentro da igreja, a pessoa pode pensar assim: por que eu não sou pastor ainda? Por que eu já não sou o apóstolo da igreja? Por que eu já não sou aquele que é mais reconhecido na igreja? Isso, meus irmãos, não é compelido ao ensino de Cristo para nós. Nós aqui temos o coração dos discípulos e precisamos ser o Zé Ninguém, que está expulsando o demônio em nome de Jesus, da maneira certa, no momento certo, do ensinamento correto, sem querer ser reconhecido. Aqui vemos que um dia o Senhor levantou homens para ajudar Moisés na jornada. Não podemos proibir nem rejeitar os outros que são verdadeiros crentes só porque não fazem parte do nosso grupinho.
Há muitas pessoas que idolatram as suas denominações e sua estrutura eclesiástica, a ponto de não verem nenhum mérito nos outros que são fiéis a Deus em outros lugares. Talvez você vai ver discussões na internet. Você é batista? Você confessa, qual que é a sua confissão de fé? 1689, 1644, 1833? Se não for da minha confissão, ora, você está errado. Ou talvez você possa ter discussão entre: você não é presbiteriano? Você então não é um convertido. Você não é luterano, você não é episcopal, você não é de uma igreja reformada independente, você não é da ICA, você não é de uma pentecostal clássica. Não, se você não for do meu grupo, da minha placa, se você não achar ou ver as coisas como eu, não há salvação para você e você não é fiel a Deus. Ora, irmãos, existem inúmeros reformados. E olha que eu sou um reformado convicto, calvinista convicto, irmãos. Mas muitos que denigrem a imagem das Escrituras, colocando as confissões de fé acima das Escrituras, colocando as doutrinas da graça em cima de uma vida de fidelidade a Deus. Irmãos, muitos acreditam nas doutrinas da graça, mas não oram mais, não clamam mais, não jejuam mais, não visitam ninguém. Uma vida de piedade não é só a vida de conhecer as Sagradas Escrituras ou conhecer as doutrinas da graça, mas é a prática da vida, irmãos. Por isso eu quero exortar a igreja, um texto que eu fui extremamente exortado: tenha a prática da piedade. Algumas pessoas vão dizer: no meu grupo, nós não tiramos as crianças do culto como os puritanos. E se tirar as crianças do culto na hora do ensino para levar numa sala e ensinar eles da maneira que eles vão entender, está errado. E eles dizem que quem faz isso não compreendeu a Cristo e talvez chegam a dizer que não são salvos. Então, irmãos, nós devemos colocar as nossas vidas no devido lugar. Existem muitos fiéis a Deus que não estão aqui hoje. Existem muitas mulheres piedosas a Deus que não estão aqui hoje. No versículo 40, a Bíblia diz assim: pois quem não é contra nós é a favor de nós. Jesus está ensinando que existem outras pessoas que nasceram de novo e não fazem a obra de Deus que está fora, que fazem a obra de Deus que está fora do arraial dos apóstolos. Eles não sabem que outras pessoas nasceram de novo, mas não estão no grupo deles. E mais uma repreensão aqui: outras pessoas nasceram de novo e não foram numa igreja reformada. Eu não estou dizendo que eu sou contra as heresias, eu sou contra a maldição hereditária, contra a confissão positiva, eu sou contra a cobertura espiritual e tantos outros ensinos assim que são estapafúrdios à palavra de Deus. Mas nós devemos compreender que o Senhor Jesus tem salvado o seu povo em toda a língua, em toda a tribo, em todas as nações. Jesus está ensinando que existem outras pessoas que nasceram de novo. Sabemos quem não são de Deus, como no relato de Atos, que também temos no relato de Atos, onde homens foram expulsar o demônio que está. Eles querem expulsar o demônio em nome de Jesus que Paulo prega. Só que eles não eram cristãos. Vocês lembram dessa passagem? O que acontece com eles? Eles são escorraçados. Em nossa gíria de hoje em dia, diríamos que eles tomaram um cacete dos demônios. Saíram com as vestes rasgadas, correndo, porque eles querem falar de Cristo que não servem e falar do apóstolo Paulo, que eles não os imitam também como Paulo imita Cristo. Esses falsos profetas apanharão
não só de demônios, mas serão expulsos do reino celestial dele mesmo. Mas Marcos capítulo 9, do versículo 38 a 41, não está falando de um falso, está falando de um verdadeiro, sem nome e simples. No versículo 41 diz assim: pois aquele que lhes der de beber um copo de água, em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa, o seu galardão nos céus. Jesus conclui esse ensino mostrando um exemplo como outros seguidores de Cristo podem ser úteis em situações e necessidades de outros discípulos. Dar um copo de água era considerado um sinal mínimo de hospitalidade, que poderia ser dado até o inimigo. Eu sempre tento compreender. Antigamente, lavava-se a rua, ou a calçada, o quintal com uma mangueira, e sempre vi um grupo de meninos de bicicleta, cansados, todo sujo, e eu fazia parte desse grupo de meninos, e quando via uma mangueira pediam um pouco de água, e era muito difícil alguma mulher ou algum homem negar um copo de água para aquela criança que estava ali. Talvez aquela criança tenha sido aquela que chutou a bola no portão ou no carro, mas mesmo assim, negar um copo de água seria muito difícil. Eu espero que você nunca negou um copo de água. Então ele está ensinando que naquele tempo, negar um copo de água não era comum, porque até para os inimigos você dava um copo de água. Mesmo esse pequeno gesto de um servo de Deus para outro servo de Deus será recompensado nos céus. É o mesmo exemplo que Jesus está dizendo antes, quando ele pegou uma criança e colocou no colo. Você quer ser o primeiro? Então seja servo de todos, sirva essa criança. Ela não pode te retribuir um copo de água, ela não pode te dar mais. Mas se você faz isso em nome de Jesus e para Jesus, você será recompensado nos céus. E aqui o interessante é que ele fala que será recompensado no Senhor, no céu. E a gente quer ser recompensado aqui, nessa terra, agora. Você não vai ser recompensado agora. Algumas coisas podem vir até as suas mãos, mas não estão comparadas com o galardão que estão nos céus. Agora, meus irmãos, salvação é um ato divino. Agora, galardão é um presente que Deus dá para aqueles que fazem o nome de Jesus, para o povo de Jesus e para o próximo. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que nós não devemos negar o simples, negar um copo de água e ajudar o próximo. Agora eu pergunto aos irmãos que estão me ouvindo: será que você tem negado um copo de água? Será que você tem negado servir os simples? Será que você é ciumento para aquele que fez alguma coisa melhor do que você e aí você se sentiu mal? Será que você é adorador de confissões? Adorador de reformadores? E olha que eu leio reformadores quase toda semana. Me auxilio dos ensinos dos reformadores e teólogos que já nem vivem entre nós. Mas eu não posso adorar esses homens, mas adorar a Cristo. Eu não posso defender uma placa de igreja se eu for contra as Sagradas Escrituras. Se a igreja não tiver placa, se a igreja não tiver nome, mas se ela tiver Cristo, ela tem tudo. Por isso, irmãos, eu quero trazer algumas aplicações. Primeiro, não seja um discípulo frustrado que leva a você ser autoritário. Toda pessoa frustrada ela é autoritária. Você já viu um homem frustrado em casa? Ele quer mudar a sua frustração com autoridade. E isso acontece em muitas igrejas com cargos eclesiásticos. Ou o homem e a mulher é frustrado na área profissional. Ele não cresceu na área profissional, ele chega na igreja e aí ele se tornou um líder eclesiástico. Ele quer levar toda aquela frustração que ele teve fora para dentro da igreja. Então ele é aquele cara autoritário, aquela mulher autoritária, aquela mulher, aquele homem que quer ser exclusivista, que fala mal de todo mundo e só ele é santo. Então, irmãos,
Não viva uma vida de frustração, porque senão você vai viver sendo autoritário, exclusivista. 2. Saiba que os outros cristãos vão ser bem-sucedidos em áreas que você não foi. Isso é maravilhoso. É como, vou dar um exemplo para os irmãos. Eu prego 300 cultos, eu prego 45 cultos no ano, aqui na ilha. O meu irmão Israel, outros irmãos pregam mais 10, mais 12 aí. E aí, os irmãos falam assim: pastor, foi muito bom o seu sermão, mas o sermão, o outro pastor que veio, meu Deus, como falou no meu coração. O sermão que o diácono Israel pregou, meu Deus, falou no meu coração. Pastor, deixe esse homem pregar mais, convida outros pastores. O coração de um discípulo frustrado é como? Não me considero, não vê a luta que eu vivo, que eu passo. Mas o coração de um homem que não é ciumento, ele glorifica o nome do Senhor, porque o desejo do coração dele é que o povo de Deus seja edificado, que o povo de Deus seja nutrido pela palavra do Senhor. Isso vai acontecer com a equipe de louvor que está aqui. Logo mais, a gente pode convidar uma banda, um grupo cristão para vir aqui, e todo mundo vai falar: nossa, foi muito bom o louvor desse domingo, foi sensacional, parece que foi uma orquestra celestial. E aí o discípulo frustrado vai falar assim: tá vendo? A gente ensaia, a gente trabalha, a gente vem mais cedo, que eles fazem tudo isso mesmo, e eles não nos reconhecem. E aí Moisés vai falar para um grupo de louvor: está com ciúmes? Está com dor de cotovelo? Quer que proíbam? Irmãos, esse texto foi um tapa na minha cara essa semana, porque é mais fácil eu fazer uma exegese, colocar o que eu quero no texto, do que colocar uma exegese do que o texto está dizendo. E ao meu ver é isso. Terceiro ponto: o exclusivismo partidário leva um cristão a se tornar defensor de placas e não da Escritura. Irmãos, você pode ser um calvinista convicto, você pode ser uma pessoa que professa fé reformada, convicto, e eu espero que você seja assim, mas não seja exclusivista. Nós temos irmãos pentecostais, nós temos irmãos presbiterianos e tantos outros. Não, pastor, é impossível um pentecostal ser irmão. Não, pastor, é impossível. Isso é o que os apóstolos estavam dizendo. Não está no nosso grupo? Não é do nosso meio. Eu não estou dizendo que eu não sou contra várias heresias que são pregadas. É colocar cada coisa em seu ponto, é colocar cada... Desculpe o termo da palavra, mas vocês entenderão: cada macaco no seu galho. É colocar cada situação em suas situações. Mas existe um povo fiel diante do Senhor, que precisa, ou nós abraçarmos esse povo e ensinarmos a verdadeira evangelho. Era a minha oração ontem à noite, dizendo assim: Senhor, faça que nós possamos ganhar Guarulhos para o verdadeiro evangelho, para a verdadeira escritura, evangelizar e ensinar aqueles que já são crentes, mas precisam abrir os olhos para muitas doutrinas que estão crendo, que são erradas, assim como um dia eu fui. Quarto e último ponto: seja hospitaleiro, sirva os pequenos, estenda a mão principalmente para o povo de Deus, dê um copo de água. Irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que a primeira coisa que o povo de Deus tem que fazer é ajudar o povo de Deus. Está errado quando a igreja estende a mão para alguém, primeiramente, que está fora do seu convívio. A Bíblia fala que primeiro somos da fé. Se a igreja tem alguém necessitado dentro da igreja e ajuda alguém fora, ela está errada. Primeira coisa que ela tem que fazer é ajudar os de dentro. O que a igreja tem feito de hoje? Ela ajuda os de fora e repreende os de dentro.
E mesmo os de dentro têm necessidade. Porque quando nós ajudamos o de fora, nós somos reconhecidos. Mas quando ajudamos o de dentro, nós não somos reconhecidos. Onde e qual versículo bíblico diz que eu e você temos que ser reconhecidos? Faça o bem para aquele que não pode te fazer mais nada. Faça um café para aquele que também talvez nem possa depois te retribuir esse café. Mas infelizmente, irmãos, nós somos aquele povo que, se eu entrego alguma coisa, eu preciso receber. Tomem cuidado com isso, irmãos, porque nós podemos ser como apóstolos ou como os discípulos nessa passagem, aqueles que não entregam um copo de água, aqueles que proíbem aquela pessoa simples que está fazendo o que é certo. Infelizmente, pastores e lideranças, elas estão fazendo isso no dia a dia. Elas repreendem aqueles jovens simples da igreja que estão fazendo uma coisa certa, de vez em apoiarem, educarem, motivarem, ensiná-los. Uma igreja que não gosta de estudar a Bíblia, um jovem, um homem, uma mulher começa a estudar a Bíblia, o que ela faz? Está errado, não faça isso. O meu desejo, o meu coração, é que a ICABRU, ela consiga pagar seminário para seminaristas da igreja. Esse é meu sonho. De um dia ter um grupo aqui e nós orarmos por eles. Esses são homens que vão ser integrados ao seminário teológico. E a igreja vai arcar com os custos desse. Esse é meu sonho. Outros presbíteros, uma equipe de presbíteros onde possa edificar o corpo de Cristo. Então, irmãos, eu termino essa exposição dizendo a todos nós: não seja exclusivista e não seja autoritário pela sua frustração. Estenda a sua mão e reconheça que pessoas fora do nosso grupo, que são de Cristo, também nasceram de Deus. Não é um aval para você concordar com a heresia, porque amanhã você vai ver eu falando e combatendo a heresia na internet. Eu sou um opositor contra isso, mas existe povo fiel fora do nosso reino. Oremos por esses povos, oremos pelo povo de Deus. A visão é reino e não apenas a nossa igreja local. Amém? Vamos orar e nos colocar de pé.